Olá, meus amigos. Que bom estar com vocês de novo aqui, podendo compartilhar mais um tema dentro da saúde emocional. Vamos pensar um pouquinho sobre a história do conflito emocional. O que pode ajudar as pessoas a melhorar seus sofrimentos mentais? São remédios de farmácia, psicoterapia. Então, o que, né? Entre os profissionais de saúde mental, né, de psicoterapia, os psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, existe uma pergunta sobre o que promove a mudança na pessoa que sofre mentalmente. Será que a compreensão das causas do sofrimento é suficiente para a cura ocorrer? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Lembrando que esse vídeo fica disponível durante uma semana para você e no meu canal e depois vai para dentro da comunidade claramente. Sofrimentos mentais leves, moderados ou graves têm uma história. Nada é por acaso, ainda que a ciência não sabe exatamente a causa de muitas delas. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde diz que as doenças mentais dos adultos são consequências dos sofrimentos das crianças e dos adolescentes. Então, é lá atrás, ao longo da infância, também em parte pela genética herdada dos pais e devido à sensibilidade daquela pessoa, é que podem surgir conflitos mentais na pessoa adulta. Doenças ou sofrimentos mentais podem ser, como eu disse, leves, moderados ou graves. Alguns podem desaparecer, outros permanecem, mas sob controle, e outros ainda não se consegue, não se entendeu como curar. Sofrimentos mentais engloba uma variedade de problemas, como dependência química, transtorno da sexualidade, ansiedade excessiva, estados depressivos, problemas conjugais, medos exagerados, distúrbios alimentares como a anorexia nervosa, a doença bipolar, a esquizofrenia, entre outros transtornos. Algumas doenças mentais parecem ter um componente biológico marcante e por isso podem ser de maior limitação no tratamento. Por outro lado, muitos sofrimentos mentais não apresentam conexões com alterações cerebrais importantes e podem ser menos difíceis de serem resolvidos. Existem diferentes técnicas psicológicas que ajudam as pessoas a melhorar seus medos, suas ansiedades e tristezas. O tratamento chamado psicoterapia ou terapia psicológica é feito mediante entrevistas com psicólogo ou com psiquiatra treinado em psicoterapia. Psicólogo é um profissional que se formou na faculdade de psicologia e psiquiatra é um médico que se formou na faculdade de medicina. Tem psiquiatras que trabalham principalmente com prescrição de medicação, internação hospitalar e tem psiquiatras que também atendem com psicoterapia porque fizeram um curso de especialização nisto. Quando uma pessoa tem uma alteração comportamental grave, por exemplo, está muito agitada, fora da realidade, tem delírios, alucinações, tentou o suicídio, ela precisa ser atendida pelo médico psiquiatra numa unidade de pronto-socorro, pois não é um caso para o psicólogo, porque o psicólogo não é médico e por isso não pode internar o paciente e nem prescrever medicamentos. Vamos pensar em alguns problemas mentais não graves. Por exemplo, a crise de pânico, a depressão não grave, uma timidez excessiva, dificuldades conjugais, comportamento difícil de algumas crianças. Esses problemas surgem porque tem uma história com pessoas envolvidas, né, de como as pessoas envolvidas sentem, pensam e tomam decisões. Mais que isso, na mente não consciente de cada um de nós existem sentimentos, pensamentos que podem estar em conflito e serem manifestados no comportamento. Então você pode ter, por exemplo, uma tristeza todo fim de tarde e não entende a razão disso. Por que toda tarde eu fico triste assim? Mas a verdade que explica esse desconforto emocional vespertino está na sua mente subconsciente ou inconsciente. Num tratamento de psicoterapia, então, a meta é tentar entender que problemas existem em sua mente inconsciente que produzem, nesse exemplo que eu estou dando, essa tristeza dos fins de tarde. A verdade, a resposta, está escondida.
Ou você pode até saber do que se trata, mas ainda não conseguiu se livrar desse sofrimento. Então, como eu disse, a pergunta no mundo psicológico é se a compreensão das causas do problema emocional resolve tudo. Parece que não. Embora seja verdade que para você melhorar algumas lutas em sua mente que produzem sintomas como ansiedade excessiva, depressão ou pânico, ajuda a compreender o que aconteceu ao longo de sua vida que colaborou para o surgimento desses desconfortos. E a pista está lá atrás, na infância e na adolescência. Quando a pessoa sofre, por exemplo, de crise de pânico, o tratamento inclui a psicoterapia para ela entender o que produz isso e aprender a lidar com seus pensamentos trágicos e crenças distorcidas, mas pode ser necessário, dependendo da intensidade e frequência das crises, um pouco de medicação temporária. Mas é muito importante que quem sofre de problemas assim, não tão graves, não fique crendo que o tratamento deve ser feito só com remédio de farmácia. Os medicamentos psiquiátricos podem reduzir sintomas, mas a cura acontece quando a pessoa entende as causas do seu sofrimento, aprende a lidar com eles de uma maneira melhor, toma atitudes diferentes, porque a gente muda quando a gente muda. Por exemplo, tem pessoas que entram em depressão e tiveram algum tipo de perda. Mas nem sempre o deprimido sabe dizer exatamente o que causou aquele estado depressivo. Tem deprimidos que dizem assim: eu não sei porque que eu me sinto assim. E não sabe mesmo. Por que não sabe? Porque as causas estão ainda inconscientes, debaixo do tapete da consciência. Quando então começa o atendimento psicológico, a meta é analisar com essa pessoa que possíveis, o profissional sentando junto com essa pessoa vai analisar que possíveis fatores na história desse indivíduo produzem esse estado sofrido de tristeza e desânimo. E no caso da depressão, muitas vezes o que produz a tristeza, desânimo, não é quem a pessoa perdeu. Não é porque alguém foi embora, ou morreu, ou traiu, necessariamente. Às vezes o pior que explica a entrada no estado depressivo é o que essa pessoa perdeu nessa perda. Se ela, por exemplo, era muito dependente de um indivíduo que morreu ou que divorciou, a pessoa deprimida vai precisar pensar no tipo de vínculo que mantinha com o outro para entender que talvez tenha sido um vínculo ruim para ela e no sentido dela não ter desenvolvido uma autonomia saudável. Então, repetindo, às vezes, para entender melhor e para ajudar a sair de um estado depressivo, não é ficar pensando quem morreu, quem foi embora, quem me abandonou, quem me traiu, né? Essas coisas podem ter acontecido e realmente elas são bem traumáticas, mas a pergunta mais importante do que essa é o que você perdeu nessa perda. Então, para resolver sofrimentos emocionais numa grande maioria dos transtornos que afetam as pessoas, o principal é o que eu chamo de psicoeducação, que significa aprender a se conhecer, buscar as causas do seu sofrimento, verificar se mantém uma forma de pensar negativa, pessimista, agressiva, de revolta, para então mudar isso. E também entender se cultiva sentimento de ódio, de rancor, de ressentimentos, né, para mudar então e perdoar, aceitar, praticar misericórdia, inclusive com você mesmo. O remédio de farmácia é secundário na maioria dos casos, e em muitos deles a pessoa pode melhorar sem precisar usar a medicação. Entretanto, recebemos um bombardeio de propaganda na mídia sobre medicamentos prometendo cura fácil. Não caia nisso. Eu não sou contra, evidentemente, o uso de medicamentos psiquiátricos. Sou a favor da priorização da psicoeducação. E em nosso país e no mundo em geral, existe uma supermedicalização das pessoas, o que é um perigo e um engano. E temos que lembrar que nossas lutas mentais incluem na base do nosso ser o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Paulo, o erudito apóstolo, ele explicou muito bem sobre isso quando ele disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é só ligada a problemas psicológicos de relacionamento. Existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal aqui dentro da nossa mente e em todos os seres humanos.
Por isso, precisamos de ajuda espiritual. A energia divina precisa ser recebida, que a Bíblia chama de graça, para nos dar discernimento e vitórias sobre nossos defeitos de caráter mais profundos do que os problemas emocionais. Deus, o Criador, é o grande psicoterapeuta. Se abra para Ele em oração, exponha seu caso a Ele, confiando que Ele ouve a sua oração sincera, né? Então, se Ele achar que vai te ajudar diretamente entre você e Ele, creia e espere. Mas se Ele achar que você precisa de uma ajuda profissional, então vai surgir alguma luz sobre isso na sua vida. Mas primeiro, fale com Ele. Tá bom? Um grande abraço, até breve e uma semana está disponível esse vídeo para todo mundo, depois vai para dentro da comunidade claramente. Fiquem com Deus.